Oi, bom dia. Eu, Giovana Feu e Maria Eduarda Costa, da AEMA 32, vamos falar sobre o autor José do Patrocínio, que faz parte da cultura afro-brasileira. Para começar, eu vou fazer uma breve introdução da sua biografia. Ele foi um escritor, jornalista, político e abolicionista. Ele atuou pelo fim definitivo da escravidão no Brasil, por isso ficou conhecido como Tigre da Abolição. Também foi vereador pela Câmara do Rio de Janeiro. Eu vou ler agora uma frase bem conhecida dele que diz: se toda propriedade é roubo, a propriedade escrava é um roubo duplo, contrário aos princípios humanos que qualquer ordem jurídica deve servir. Essa reflexão mostra como ele fez do combate à escravidão a causa de sua vida. José Carlos do Patrocínio nasceu em 9 de outubro de 1853, no Rio de Janeiro. Filho de um padre com uma ex-escrava, teve seu nome escolhido como homenagem a Nossa Senhora do Patrocínio. Seu pai não reconheceu a paternidade, mas o levou para sua fazenda. Desde pequeno, ele assistia aos castigos severos impostos às pessoas escravizadas. Quando tinha 14 anos, ele pediu permissão ao pai para morar na cidade do Rio de Janeiro. Lá trabalhou como servente de pedreiro na instituição de caridade Santa Casa da Misericórdia e aos 21 anos formou-se em farmácia, porém nunca atuou na área. Com a formatura, deixou de morar com os colegas e foi acolhido na casa da mãe de um amigo, no bairro Carioca de São Cristóvão. Ela era casada com um capitão chamado Emiliano Rosa Sena. O capitão Sena aceitou-o como hóspede, desde que Patrocínio desse aulas particulares para seus filhos. Foi assim que ele conheceu Bibi, uma das filhas do casal. Ele se apaixonou pela moça e os dois se casaram. José do Patrocínio foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu os romances Os Retirantes, em 1879, que retrata a seca no Nordeste do Brasil, Pedro Espanhol, em 1884, que traz duas histórias ligadas por um personagem em comum, e Mota Coqueiro ou A Pena de Morte, em 1887, que conta de maneira ficcional a história de um crime real. Bom, agora eu vou falar sobre a atuação jornalística de José. Em 1875, fundou Os Ferrões, uma publicação sátrica e polêmica. Anos mais tarde, foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou sua campanha pró-abolição da escravatura ao lado de Joaquim Nabuco e outros. Nesse período, também colaborou com matérias para a revista O Besouro. Em 1881, ano do seu casamento, comprou o jornal Gazeta da Tarde com dinheiro emprestado do sogro, colocando o período exclusivamente a serviço da luta para a abolição. Como jornalista, Patrocínio às vezes utilizava pseudônimos, nomes fictícios para poder escrever. Dentre eles estavam Notus Ferrão e Justino Monteiro. Bom, a abolição teve um papel importante na luta contra a escravidão. Não só escrevia artigos em defesa do abolicionismo, como também ajudava muitos negros a fugir ou comprar alforria. Em 1883, ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todas as organizações do país. Em viagem à Europa, divulgou a causa da abolição da escravatura no Brasil. Ao mesmo tempo em que militava pela libertação das pessoas escravizadas, Patrocínio também reivindicava que o Brasil fizesse uma reforma agrária. Para ele e outros abolicionistas, os ex-escravos só conseguiriam começar uma nova vida se tivessem terras onde morar. A escravidão foi oficialmente abolida com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, mas a reforma agrária nunca aconteceu. No período em que José do Patrocínio viveu, o Brasil deixou de ser uma monarquia e virou uma república. A proclamação da república aconteceu em 1889, cerca de um ano e meio após a abolição da escravatura. Patrocínio, segundo diversas fontes, era a favor da república. Porém, depois da abolição, ele passou a ter uma grande admiração pela princesa Isabel, por ter sido ela quem assinou a Lei Áurea. Por causa disso, muitos na época começaram a vê-lo como defensor da monarquia. Além disso, nos primeiros anos da República, Patrocínio enfrentou um conflito com o governo de Floriano Peixoto, o que fez com que ele fosse perseguido e mandado para o Amazonas, onde ficou exilado durante mais de um ano. Por causa desses e de outros acontecimentos, os historiadores nem sempre concordam se Patrocínio foi sobretudo republicano ou monarquista.
nos anos da vida de José. Bom, a participação de José do Patrocínio na política diminuiu com o tempo. Ele tinha grande interesse pelas novidades tecnológicas de sua época e, em seus últimos anos, dedicou-se a projetos nessa área. Após a sua estada em Paris, em 1892, Patrocínio trouxe ao Brasil o primeiro automóvel a gasolina. Em seguida, passou a trabalhar em diversos aparelhos. Ele tinha interesse especial pelo voo. Seu projeto mais conhecido é o dirigível chamado Santa Cruz. Patrocínio dedicou-se intensamente a essa ideia, mas o dirigível nunca terminou de ser construído. Em seus últimos anos, José do Patrocínio teve uma situação financeira difícil e passou a sofrer de tuberculose. Ele morreu em 29 de janeiro de 1905, aos 51 anos, na cidade do Rio de Janeiro. José do Patrocínio foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu os romances Os Retirantes, em 1879, que retrata a seca no Nordeste do Brasil, Pedro Espanhol, em 1884, que traz duas histórias ligadas por um personagem em comum, e Mota Coqueiro ou A Pena de Morte, em 1887, que conta de maneira ficcional a história de um crime real.